um eventual segundo turno, e imaginando que teremos segundo turno, né? Teremos Técio Nunes no segundo turno. De quem aceitaria apoio ou a quem buscaria e de quem não aceitaria de modo algum. E Técio Nunes, não estando no segundo turno, poderia apoiar alguém e quem não apoiaria de jeito nenhum. Rapaz, que pergunta capciosa, né? Mas eu posso dizer de forma muito tranquila, assim, olha, eu acho que nós temos um adversário muito claro nesse processo e não é necessariamente por ele, mas é pelo que ele representa, assim. Eu não aceitaria o apoio e com certeza não daria meu apoio ao André Fernandes. Por quê? Porque eu acho que nós estamos em campos muito antagônicos. O André Fernandes, inclusive, nessa campanha, ele está escondendo o Bolsonaro. Não sei por que ele está escondendo o Bolsonaro. Deve ter alguma coisa a ver com pesquisa, né? Orientação de marqueteiro e tal. Mas o André Fernandes, que inclusive cometeu vários, não vou falar crimes, mas vários abusos de pré-campanha, né? Inclusive adesivando o carro quando não era permitido adesivar e tal, para tentar ligar a imagem dele do Bolsonaro. Hoje, o André Fernandes sequer fala do Bolsonaro. O Bolsonaro não está na campanha do André Fernandes. E aí eu tenho 4 anos de governo do Bolsonaro, eu tenho 4 anos de negacionismo, eu tenho a pandemia e mais de 700 mil pessoas, eu tenho um governo que tentou negociar a vacina ganhando $1 por vacina de propina, olha, são inúmeros casos, eu tenho um presidente que maltratou a imprensa, que destratou o jornalista, eu tenho um presidente que ficava defendendo cloroquina para tratar uma doença tão séria como a pandemia, como a Covid. Enfim, gente, olha, são tantos casos. Eu tenho um presidente, como o Jair Bolsonaro, que não jogou R$1 de investimento em nenhuma obra aqui em Fortaleza. Nós temos esse cara. E esse cara é a principal referência do André Fernandes. Um cara hoje que está inelegível e que agora é indiciado por roubo de joias. Esse é o Jair Bolsonaro, a principal referência do André Fernandes. Eu não tenho como me aproximar desse cara, eu não tenho como pensar nele como um aliado. Entendeu? Então, assim, não tem sentido eu ir por segundo turno e pedir o apoio do André, como não tem sentido o André, porventura, estar no segundo turno e eu apoiá-lo. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que todo o resto a gente conseguiria tocar algum debate, porque eu acho que o debate mais sério está aí. Inclusive é isso, o André está candidato a prefeito de Fortaleza, gente, tem um programa de governo de 3 páginas e meia, entendeu? Que não diz nada com nada. Então, assim, eu não sei... o que esperar desse cara, porque ele não diz, nem escrito, nem em vídeo, nem no debate. Eu não consigo entender qual é o projeto de cidade que o André tem. André, inclusive, que nem é de Fortaleza, nascido e criado no Iguatu, está agora aproveitando a audiência que ele tem nas redes sociais para poder se colocar como candidato em Fortaleza. Então, assim, eu não sei qual é o projeto de cidade que o André Fernandes tem para apresentar para a gente. Eu não conseguia entender. Olha, e eu monitoro, olho, estudo todos os candidatos. O André, eu não consigo chegar nessa conclusão. Pela sua resposta, Capitão Wagner, Eduardo Girão, José Sarto e Evandro Leitão estão no radar para conversar, pelo menos, ou Técio Nunes no segundo turno, ou para apoiar no segundo turno. Eu acho que o Girão também não dá. E o Wagner é muito complicado também, porque o Wagner agora não tem o apoio do Bolsonaro, mas o Wagner na campanha passada... Então o senhor ampliou o leque agora. Pois é, porque, enfim, eu falei assim, talvez o adversário principal seja o André. Eu falei porque há mais divergências. Então. Exato. Mas eu acho que nosso campo hoje não consegue dialogar com o Wagner, ou sequer, muito menos, eu diria, com o Girão, entendeu?